Amém ou não amém? Podemos assentar, queridos. Eu quero externar a Deus a minha gratidão de estar retornando a esta igreja, a este ministério. E eu quero assim também cumprimentar ao pastor, presidente local dessa igreja, pastor Vanderlei, sua esposa, irmã Milka, e permita-me, na pessoa do pastor Vanderlei, assim, cumprimentar a todos os pastores e obreiros e evangelistas que estão aqui no altar de Deus. Que Deus continue abençoando. É uma honra estar aqui nessa noite, né? Quero louvar a Deus pela vida dos líderes, o irmão Arthur, todos da sua equipe, a irmã Elian, eu chamo de Eli já carinhosamente, é com quem eu tenho mais contato assim, né, no Zap, né? Quero assim louvar a Deus também pelo departamento de jovens, grupo de jovens, parabenizá-los. Eu sei que uma festa de jovens, ela não é feita em 3 dias, são meses e meses de reunião, organização, trabalho, oração. Tanto é que o ambiente dessa igreja está leve e propício à adoração, resultado da oração dessa igreja. Eu tenho certeza que a igreja esteve orando durante esses meses. Os jovens, quando eu falo igreja, também estou incluindo o departamento de jovens. Tenho certeza que teve jejum, oração. E por isso que o ambiente, nós sentimos, é palpável a presença de Deus aqui nesse lugar. Quero também louvar a Deus pela vida ali dos meus irmãos, ali de Linhares, as ovelhas do pastor Jeú, né? Eu lembro que da última vez que eu estive aqui, eu fiz menção de vocês. Pastor Jeú que estava, mas sua esposa. E hoje vocês estão aqui. Então, assim, foi um presente de Deus vê-los aqui nessa noite, né? E eu sei depois, vou dar um abraço em cada um de vocês. Eu louvo a Deus, foi assim um tempo, como eu falei aqui da outra vez, foi um tempo muito feliz, que nós congregamos juntos ali, e ficou a saudade, ficou a lembrança do tempo que congregamos ali, né? Minha vizinha, Lislane. E assim, foi um presente, estou muito feliz de vê-los aqui. E a cada um dos irmãos e amigos visitantes, também quero louvar a Deus pela vida do Ministério de Louvor, pelo medley que vocês fizeram. Eu me senti aqui não vi diferença numa igreja aqui nos Estados Unidos. Foi soul, foi groove. Eu estava ali só observando. Então, lá na Bahia, a gente costuma dizer assim, né? Vocês estão na fiação muito alta. Então, vem comigo hoje, vem me ajudar a ministrar. Deixa Deus usar vocês. Mas quero parabenizar de verdade, viu? O medley, primeira vez que eu vejo a música da dupla Canção e Louvor com Vem Jericó. Me deem a liberdade de passar essa ideia adiante. Vou chegar lá já na Bahia, passando e sair. Gostei demais desse medley. A igreja está abençoada, viu? Com esse Ministério de Louvor. Quem entende um pouquinho sabe. Ali a gente entende um pouquinho. O irmão entrou na percussão ali, misericórdia, pingando óleo. A gente entende um pouquinho. E que Deus continue abençoando vocês com essa unção. E a todos os demais irmãos, muito obrigado pelo carinho, pela recepção. E eu tenho certeza que Deus já começou a falar desde ontem. Hoje à noite também, através, já pude sentir a presença de Deus, através dos louvores. E eu quero, irmãos, convidá-los, os que podem se colocar de pé, por gentileza. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. O tema do congresso é levante-se, né? O tempo é agora. E sei que o texto está embasado no livro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Mas, pedindo a Deus uma palavra para esse sábado, para essa noite, para o segundo dia, Deus trouxe esse texto ao meu coração e não vai fugir do tema, né? Esse tema, na verdade, ele é bastante amplo. Levante-se, o tempo é agora. Tem muitas passagens na Bíblia que podem corroborar muito bem esse tema. E o Senhor trouxe esse texto ao meu coração. Então, já desde já, a minha gratidão ao departamento pela confiança. Que Deus continue abençoando. Quantos encontraram? Digo amém.
Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 7, o versículo 20. Efraim foi pai de Sutela, que foi pai de Bered, que foi pai de Taate, que foi pai de Elada, que foi pai de Taate, que foi pai de Zabade, que foi pai de Sutela, e além destes, Ezé e Eleade, os quais os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para roubar o seu gado. Por isso, Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu, e teve um filho, e chamou Berias, porque ia mal na sua casa. E a sua filha foi Seera, que edificou a Bet-Eron, a baixa e a alta, como também a Uzem Seera. E foi seu filho Refa, pai de Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Amém? Pai, mais uma vez te dou graça, Senhor, pela leitura da tua palavra. Não desfazendo da oração do teu ungido pela minha vida, pois já recebi a mesma. Apenas te agradecendo, Senhor, pela leitura da tua palavra. E te pedindo uma vez mais, fala conosco por meio dela. Não aquilo que queremos, mas o que necessitamos. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você concorda, você está glorificando o nome do Senhor. Eu vi alguém aqui querendo me ajudar, fica à vontade. Eu já estou vindo de uma jornada. E já deu para perceber que a minha extensão vocal está bem rouca, né? Então fique à vontade para me ajudar. Eu vi alguém mexendo aí, parece. Quiser me dar som, me ajude. Na verdade, eu não posso nem reclamar. Não é nem reclamar da voz. Só estou pedindo um pouco de ajuda por conta da jornada que a gente vem, a voz perde a extensão mesmo. Mas, em 2014, eu tive um câncer maligno na tireoide. E esse câncer, esse nódulo, ele ficou em cima das minhas cordas vocais. E naquela época, eu fui submetida a uma cirurgia e corria o risco de eu perder a voz por conta do nódulo estar em cima das pregas vocais. E, na época, eu tive até que assinar um termo e tal. E eu fiz a cirurgia, Deus permitiu que eu a fizesse. Foi retirada a minha glândula, eu não tenho mais a glândula da tireoide. E o risco que eu tinha de perder a voz, eu não perdi a voz, mas eu perdi um pouco de extensão vocal e ela se tornou mais rouca do que já era. Aí esses dias eu estava em um lugar por aí e uma cantora, ela tinha um vozeirão assim. Eu não sei nem explicar, era uma voz, um timbre único. E aí a gente esquece, né? Aí eu falei assim, Senhor, se eu tivesse uma voz dessa, que a mulher tinha um vozeirão brabo. Irmã, na hora Deus falou comigo assim, tu já esqueceu que tu não ia ter voz nenhuma? Então é melhor você me glorificar com essa voz rouca mesmo, porque você perdeu a extensão, mas não perdeu a voz, e eu continuo glorificando ao nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós fizemos uma leitura extensiva e fizemos uma leitura aqui no capítulo 7 de 1 Crônicas, faz menção à genealogia de patriarcas, a dizer patriarca Jacó. Mas no versículo 20, há uma ruptura. Se você começa a leitura a partir do versículo 1, você vai ver que no versículo 20 vai haver aqui uma interrupção da genealogia direta de Jacó. Há pessoas que têm preguiça de ler genealogias, há pessoas que até pulam essa leitura, mas nós entendemos que o fazem muitas das vezes por falta de conhecimento. Nós sabemos que dentro da cultura judaica, e a Bíblia conta a história dos hebreus, né? Todo nome
carrega uma história. Existe uma história por trás do hebraico. Se um dia você quiser pesquisar mais a fundo sobre a genealogia de Adão e interpretá-las, os nomes que estão na genealogia, você vai ver que a genealogia de Adão apontava para Jesus. Os significados dos seus nomes apontam para o Messias. Então, as genealogias estão na Bíblia, porque cada nome aqui, principalmente dentro da cultura para os judeus, eles não davam um nome de forma aleatória, como aqui no Ocidente, no Brasil, né? É bonito, está na moda, se dá um nome. Não. Todo nome é dado e de forma intencional, e porque aquela pessoa, dentro da cultura deles, vai carregar um propósito através daquele nome. Então, toda a genealogia na Bíblia, a partir de hoje, você não vai mais pular. Sei que são nomes estranhos, estamos lidando aqui com nomes hebraicos, alguns mais fáceis de falar, e permitam aqui, desses versículos que eu li aqui, do versículo 20 até o 26, até o 27, eu acho que o mais bonito que eu vi aí foi Elisama. Brincadeira, né? Mas cada nome carrega um significado. E no versículo 20 vai ter uma ruptura dessa contagem da genealogia de Jacó. Vai entrar aqui a figura dos filhos de Efraim. E nós sabemos que Efraim, ele era neto do patriarca Jacó. E como é que surge a história dos filhos de Efraim? A Bíblia nos conta, e eu vou resumir aqui, justamente para ir na parte que Deus quer. Mas deixa aqui resumir para você. A Bíblia diz assim, que Jacó teve um filho por nome de José com Raquel. E a este Deus lhe deu sonhos. A este Deus lhe deu sonho com feixes. A esses Deus lhe deu sonho com o sol, a lua e as estrelas se curvando. E o seu pai Jacó o amava de sobremaneira, que lhe fizera uma túnica colorida e se destacava das demais, dos seus irmãos. Uma única túnica. José não pediu, mas Jacó, seu pai, assim o fez. E a Bíblia diz que José, por ser jovem, imaturo, dizem assim os estudiosos, que ele estava liberando os seus 17 anos. Ele contava os seus sonhos para os seus irmãos, sem saber o que os seus irmãos carregavam no seu coração. E eu aprendo aqui, até porque a Bíblia, todo o tempo a palavra de Deus está nos dando lições. Eu aprendo aqui que quando somos jovens, ou até imaturos, não somente na idade biológica, mas também na idade intelectual e emocional, porque nem sempre a idade biológica é garantia de maturidade. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nem tudo que Deus nos mostra, toda promessa que Deus nos faz, deve ser contada fora do tempo. Nem tudo, nem todos os seus sonhos, ou aquilo que Deus falou sobre você que vai acontecer, deve ser contado, deve ser compartilhado. Aqui na imaturidade de José, ele alimentava, a priori, uma inveja dos seus irmãos, e também por conta do tratamento especial e diferenciado que o seu pai lhe dera. Então, por conta disso, a Bíblia diz que ele é lançado primeiro numa cova, depois ele é vendido pelos seus irmãos, a caravana, e a Bíblia diz que depois ele entra na casa de Potifar, sofre assédio na casa de Potifar, é acusado injustamente de um crime que não cometeu, vai para a prisão e fica 13 anos dentro da prisão. Perceba que do momento do sonho na casa do pai, até um dia ele entrar no palácio e se tornar governador, só na prisão contabilizamos 13. Fora o tempo na casa de Potifar, e fora o tempo também que ele esteve ali na cova, alguns dias que esteve ali na cova que seus irmãos o jogaram. Mas eu tenho certeza, se quando Deus entregou para ele a promessa, se Deus tivesse dito a ele assim: José, você vai ser vendido, vai ser humilhado, caluniado, perseguido, vai ser preso, vai ser brutalmente açoitado, eu tenho certeza
que José, tendo um pouco de bom senso, ao ver o projeto completo, diria: passa para outro, muito obrigado. Se para ser governador vou ter que passar por todo esse processo, muito obrigado, mas o preço é alto demais. E eu aprendo aqui, jovens, igreja, irmãos, que nunca Deus nos dará o projeto nas mãos de forma completa. Porque o interesse de Deus não é que nós cheguemos a um fim, mas é que nós o conheçamos na caminhada. Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus, e o seu pai decidiu parar em Harã. E lá em Harã seu pai morre. Abraão agora carrega duas dores. A dor primeiro do seu irmão que faleceu em Ur dos Caldeus, Naor, e agora em Harã, o seu pai. Mas o Senhor reforça a promessa dizendo: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E vai para onde? Para um lugar que eu ainda vou mostrar. Quando Deus decide levantar alguém na terra para escrever uma história, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar você sair do lugar que você está. Porque a Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 2, o Senhor disse: Ezequiel, levanta-te e eu falarei contigo. Deus não fala com o homem, com a mulher em posição, sentado, prostrado. É necessário se levantar. E esse levantar não é apenas ficar em pé, é mudança de atitude, é sair de um lugar para o outro. Todas as vezes que Deus quer levantar alguém na terra, Deus vai fazer com que essa pessoa se movimente. Repita comigo: se movimente. Porque Deus está a todo tempo em movimento. Tem gente que pensa que Deus está no trono estático, parado. Não, a Bíblia diz que os céus estão em movimento. Deus está em movimento. E quando Ele convida a igreja: levante-se, Ele está dizendo: se movimentem. Porque no céu tem barulho e na terra também tem que ter o reflexo do céu. Se alguém está entendendo o que eu estou começando a pregar aqui, levante a sua mão direita e prove que isso é verdade, glorificando a Deus. Levantar-se é muito mais que uma atitude física. Levantar-se é uma mudança na mente, de comportamento. Eu decido me levantar. Pois bem, a Bíblia diz então que José, lá no palácio, ele entra, se torna governador, abaixo de Faraó, o segundo ali maior no Egito. Ele vai se casar com a Zenate, filha de Faraó, e vai ter seu primeiro filho. E aí esse primeiro filho vai dar o nome de Manassés. E ele vai olhar para esse filho e vai dizer assim, sendo judeu, sabedor do significado que o nome carrega, do destino que aquela criança teria, ele diz assim: Manassés, porque Deus me fez esquecer do sofrimento do passado, de toda a trajetória que eu vivi. Ele dá o nome de Manassés e diz assim: Manassés, você aqui está marcando agora uma nova história na minha vida. Deus me fez esquecer. Eles ama, Deus fez José ter amnésia? Não. O esquecimento aqui não é amnésia, não lembrar do que aconteceu. Existe um registro histórico na mente de José, mas ao se lembrar, aquela história não lhe traz mais dor. Aquela história não tem mais poder de lhe paralisar. Ele tem a informação do que viveu, mas aquilo que viveu não tem mais influência nem poder para parar. Nessa noite Deus está dizendo: comece a se levantar, dizendo para o seu passado: ei, passado, você não tem mais poder sobre mim, não tem mais influência sobre mim. Deus me fez esquecer. Ele tem um segundo filho por nome de Efraim. E Efraim no original significa frutífero, próspero. E ele vai dizer: porque Deus me fez esquecer, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Mas perceba, não tem como viver a estação de Efraim sem antes
entrar pela porta de Manassés. É muita gente querendo viver o novo de Deus, querendo acessar promessas, querendo ter conquistas, querendo ser próspero no lugar da aflição. Mas Deus está dizendo, com a mentalidade do passado, não dá. Você não vai conseguir dar conta do novo que eu quero te dar. Com a motivação do passado, não dá. Porque quem não passa pela porta de Manassés, que é a porta do perdão, a Camaia, a Sorerrécia, quando acessa Efraim com a motivação errada, diz assim, olha aí, Deus me fez prosperar. E aí começa a usar as bênçãos e as conquistas como troféu, para esfregar na cara de alguém que venceu, que cresceu, que conseguiu. Mas nessa noite Deus está dizendo, levante-se primeiro, entrando pela porta de Manassés. Quando os irmãos de José descobriram quem ele era, eles disseram assim, certamente se vingará, nos prenderá, porque lhe causamos muito mal. Mas José, que já havia entrado na estação de Manassés, se lembra? Eu consigo conjecturar e imaginar a cena. Permitam-me aqui contemporaneizar. De José dizendo assim, vocês acreditam mesmo que teriam todo esse poder sobre a minha vida? Vocês não passaram de instrumentos de Deus para me trazer para o lugar do propósito e da promessa. Quando entramos pela porta de Manassés, todos aqueles que se levantaram contra nós na nossa caminhada, todos aqueles que nos perseguiram, todos aqueles que nos amaldiçoaram, nós não olhamos mais com desejo de vingança. Há uma motivação diferente. Quando acessamos Manassés, nós passamos a agradecer e a dizer assim, obrigado, porque se não fosse você, eu não tinha chegado ao lugar da promessa. Então nessa noite Deus te sentou aqui para conversar com você e dizer, sabia? Que tem coisas na sua vida retida, porque lhe falta estrutura para viver a estação de Efraim. Quando Ana, estéril por Deus, Deus fechou a madre dela. Penina percebeu aonde estava a fraqueza de Ana, e a Bíblia diz que Penina a provocava, ao ponto que Ana não participava do banquete em Siló. Todos os anos a mesma cena. Até que um dia, seu esposo lhe dá um choque de realidade e diz, ô Ana, há mais de 10 anos eu demonstro de forma pública, lhe dando porção dobrada, de que você foi a eleita, a escolhida, a desejada e a amada. Penina apenas faz parte do costume, da tradição da época, de gerar filhos para minha linhagem, para minha história. Mas Ana, a Bíblia diz que ela se amargurava, ela se atribulava, até que, depois do choque de realidade que seu marido dá nela, a Bíblia diz que ela se levanta daquela mesa que ela não comia o banquete e vai até o altar. Sabe o que Deus manda falar para alguém aqui? Tem coisas que Deus está permitindo você viver, tão somente para você trazer até o altar. Quando ela chega no altar, que ela faz o voto com Deus, o sacerdote lhe abençoa e desvai. A Bíblia diz que Deus visita Ana. E o interessante é que a Bíblia diz que ela se levanta e volta para onde, Elisama? Para a mesma mesa que antes não comia. Mas detalhe, o semblante dela já não era o mesmo. O seu semblante agora estava feliz. E no capítulo 2, ela diz assim, ó, exultarei ao Senhor. Me dei aqui microfones, me dei aqui, eu preciso gritar. Aquela Ana calada, muda, amargurada, acabou. Agora eu entendo que Penina foi um instrumento de Deus para aprimorar e receber o milagre. Nessa noite Deus está dizendo, até quando você vai continuar prostrado em um lugar de dor,
que não combina mais com a nova realidade que Deus está fazendo para a sua vida? Até quando você usará como combustível para se mover, querendo provar para alguém que Deus é na sua vida? Irmãos, quando acessamos Manassés, nós adoramos e agradecemos a Deus pelos nossos inimigos. Até porque se não fossem eles, não seríamos tratados, não seríamos melhorados. E o Senhor está dizendo assim: é inimigo agora. Eu consigo imaginar Ana voltando e Penina dizendo: o que é que aconteceu? Não é mais amargurada, está até comendo, está até bebendo. Eu consigo imaginar Ana dizendo: Penina, minha filha, muito obrigada, você me levou para o altar, você me levou para o altar, você me fez cheirar. Deus está dizendo nessa noite: os teus inimigos estão te empurrando para o altar. Aí José diz assim: não, meus irmãos, você não tem esse poder sobre a minha vida toda, nem assim que a banda toca, não. Anagaia Sorres. Tudo fez parte de um propósito. E agora, quando ele é curado, nessa noite Deus está dizendo: te farei esquecer. Te farei esquecer a dor, o sofrimento que te causaram. Isso não vai mais te paralisar. É tempo de você se levantar. Quando ele tem Manassés e Efraim, a Bíblia diz que em um determinado momento Jacó já é velho. E Jacó manda chamar seus netos e fala com ele assim: José, eu quero colocá-los também, adotá-los também como filhos. São meus netos, mas também quero trazê-los também para receber uma bênção dobrada. Escute isso. Quando somos curados em Deus, irmãos, quando deixamos a estação lá de Manassés e quando avançamos, a nossa descendência, pastores, recebem porção dobrada. É por isso que Deus insiste tanto em cuidar de nós, porque não termina em nós. É Deus dizendo: se você não se permitir se levantar nessa noite desse lugar de dor, até a tua geração futura está comprometida. Mas quando José se posiciona, o seu pai diz assim: ó, eu vou trazê-los como filhos, porque lhes darei porção dobrada. Traga eles, porque eu quero abençoá-los. Jacó já estava velho. E a Bíblia diz que Jacó, ele pega a mão direita e coloca sobre a cabeça de Efraim, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. E José, ao observar pela atitude dele, ele pensa: meu pai está velho ao ponto de que não consegue discernir quem é o primeiro e quem é o segundo. E a Bíblia diz que José tenta desfazer a troca das mãos, trazendo Manassés para a mão direita de Jacó e Efraim para a mão esquerda do seu pai. E quando ele tenta fazer isso, a Bíblia diz que Jacó é categórico e diz assim: eu sei. Repita comigo: eu sei. Eu sei. Era Deus dizendo: José, tu quer ensinar para Deus a quem ele decidiu colocar a mão e abençoar? Tu quer ensinar para aquele que antes de você nascer contabilizou seus dias, qual é a casa que ele decide fazer próspera na terra? Nessa noite Deus está dizendo: ainda que para os homens você não seja a preferência deles, você é a escolha de Deus na terra. Você é a escolha de Deus na terra. José não estava totalmente errado, até porque Manassés era o primogênito, e pela lei a Manassés caberia recair as bênçãos da primogenitura. Mas quando eu olho para a Bíblia, Deus decidiu abençoar o menor. Jacó disse: olha, Efraim, tua casa será próspera,
tu serás maior sobre o teu irmão Manassés, e os filhos de Manassés serão teus servos. Porque Deus é especialista em chamar as coisas pequenas para confundir as grandes. E por que, Elisama, Deus faz isso? Porque Deus já foi dito aqui para manter o controle do ego dos seres humanos. Na queda de Lúcifer, na rebelião que ele fez no céu, com a nossa natureza caída, nós herdamos o orgulho, o egoísmo e a vaidade do nosso eu. E às vezes crescemos em conhecimento, em informações, enfim, tantas coisas. Deus prospera. Só que aí é uma linha muito tênue. É muito fácil o homem, quando eu digo homem, é a mulher, se perder no propósito, porque começa a se achar grande. Então, para Deus tratar com aquele que Ele levanta e dizer assim: ei, te levantei, mas quem continua sendo grande ainda sou eu. E é por isso que Ele escolhe o menor. Alguém diz por aí assim, um ditado se diz muito assim: você precisa ser visto para ser lembrado. Mas isso fere a Bíblia. Isso vai de contra o que a Bíblia ensina. Porque quando Deus encontrou Gideão, Gideão estava escondido no lagar. Quando Deus quis levantar Davi, Davi estava escondido no pasto. Nessa noite Deus está dizendo: ainda que alguém não saiba do teu endereço, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe aonde te achar. E nessa noite Ele está dizendo: eu escolhi a tua cabeça, eu escolhi a tua casa, a minha mão está sobre a tua casa. Levante-se e deixe a luz de Cristo resplandecer em você. Ainda que alguém diga assim: mas não tem nome, não tem aparência, não vem de uma linhagem sacerdotal. Ainda que na terra alguém classifique prerrogativas segundo os padrões dos homens, mas eu louvo a Deus, pastores, anciões, a quem eu devido a meu respeito, eu louvo a Deus, porque o padrão do céu, a régua do céu, não é a régua dos homens. Na terra, para alguém ser honrado, valorizado e respeitado, prega-se muito o ter. Mas quando Deus chamou Satanás e quis apresentar alguém, Ele disse assim: tem visto meu servo Jó? Ele não disse homem bilionário como Elon Musk. Se você fosse converter a fortuna de Jó daqueles dias, porque tem gente que acha que crente tem que ser pobre. Eu não sei de onde vocês tiraram isso, porque na Bíblia eu só vejo gente bilionária, mas isso é outra conversa. Mas Jó era um bilionário dos dias de hoje. Mas quando Deus quis apresentar Jó, Ele não disse: tem visto meu servo que tem posses, riquezas, homem é rico. Não, Ele disse: tem visto meu servo Jó, homem justo, íntegro, honesto, que se desvia da aparência do mal. Deus estava dizendo: por mais que eu tornei bilionário, que não tem problema nenhum crente ser rico, todavia Deus valorizou a essência em detrimento do ter. Nessa noite Deus está falando com a igreja. A mão dele quer te alcançar e te abençoar, mas não perca a tua essência. Não se esqueça de onde Deus lhe tirou. E é por isso que Ele continua nos dias de hoje chamando sempre o menor. Porque nós conhecemos como funciona o sistema dos homens. Existe sim um sistema. Os homens fazem as suas escolhas, os homens têm as suas preferências, mas Deus continua dando a resposta final.
Para alguém você não serve. Mas Deus diz para alguém aqui nessa noite: você foi a minha escolha, e nada nem ninguém vai impedir a minha mão de alcançar a tua vida. Alguém entende essa palavra e recebe? Deus está dizendo: a minha mão irá continuar abençoando você. A Bíblia diz que Tamar ficou gestante de Judá. Haviam gêmeos no seu ventre. E a Bíblia diz que teve um menino que rompeu primeiro, colocou o braço para fora, e deram-lhe o nome de Pérez, porque ele significa aquele que rompe. Mas quem é mãe aqui sabe, quando ficou gestante, qual é a posição de um bebê nascer? É colocando o braço para fora ou é pela cabeça? Pela cabeça. Se o bebê colocou o braço para fora, é porque, como nós chamamos, ele estava atravessado. Ele estava fora da posição natural de nascer. Mas a Bíblia diz que ele coloca o braço, a parteira coloca uma fita vermelha para identificar quem nasceu primeiro, mas ele puxa o braço para dentro. E aí o outro menino nasce, Zerar. E alguém diz assim, chama ele e diz: o primeiro você rompeu, e o segundo você brilha, ou brilhante. Brilhante é aquele que brilha. Mas a fita vermelha estava no braço de quem? De Pérez. Quem rompeu primeiro? Pérez. Nós hoje estamos vivendo uma geração que nós valorizamos muito aqueles que rompem, aqueles que avançam, aqueles que crescem. Só que Deus, Ele não escolhe, não levanta alguém pelos resultados que a terra pede. Ainda que Pérez falou assim: canta bonito, põe a fita, é o preferido. Prega bonito, põe a fita, é preferido. Tem muitos seguidores, põe a fita, é preferido. Só que enquanto alguém está valorizando quem tem a fita, lá do céu Deus está dizendo: ei, vamos organizar essa bagunça. Eu não faço como a terra, eu vou fazer um reboliço do lado de dentro. E quem vai nascer é quem está na posição. Na posição. Na posição. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão. Não se preocupe com quem atravessa o seu caminho. Não se preocupe com quem se utiliza de subterfúgios, escusos. Meu Deus, eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Não se preocupe se alguém tem tentado puxar o seu tapete, se alguém tem tentado fechar a porta. Lá de cima Deus está dizendo: ainda que colocou o braço, vai ter que botar para dentro. E quem eu escolhi vai sair primeiro. Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó: se preocupe. Diga para ele: se preocupe em estar na posição. Se você estiver na posição, aquilo que é teu ninguém toma. Aquilo que é teu ninguém toma. Permaneça na posição. Permaneça adorando. Permaneça orando. Permaneça na posição. Ainda que alguém diga: ah, se você estivesse aqui, você já seria até um querubim. É porque não serve nem mais bispo, nem mais apóstolo. Agora já estão se configurando querubins. Ainda que queiram acelerar os processos aqui da terra, meu irmão, eu nunca esqueci de uma experiência que eu tive. Uma vez estava no centro de Frankfurt, ali na Alemanha, e tem um prédio que é um ponto turístico, que você tem uma visão de Frankfurt muito bonita. E tem elevador e escada. Eu, como todo mundo, eu quis pegar o elevador para ter a visão lá de cima rápida.
Na hora Deus falou comigo assim, porque Deus nos ensina em tudo. Deus falou assim, não, vá pela escada. A minha sorte é que na época eu tinha mais de condicionamento físico. Eu disse, Senhor, pela escada, vá pela escada. E todo mundo subindo de elevador. Elevador e eu escada. Degrau por degrau. Parava, respirava, ou desistia. Aí eu via os elevadores, pastores. Tipo, chegava no segundo, terceiro. Aí eu dizia, ó, bora pular essa etapa de escada. Bora entrar no elevador. Eu dizia, opa, volta para a escada. Eu disse, eu já subi 1, 2, 3. Que era muito alto esse prédio. E Deus dizia, de escada. Cheguei lá em cima ofegante. Cheguei lá em cima cansada. Eu falei, Senhor, isso é só para mim fazer atividade física. Eu nem estou na época, né? Não era gorda. Eu falei, nem estou assim. Deus falou, não, minha filha, não é isso não. Eu quero te dar uma lição. Que no meu ministério, aqueles que eu chamo no ministério, aqueles que eu dou uma chamada, receberão propostas para subirem de elevador. Elevador representa a mão do homem. Porque o homem levanta quem ele quer sim. O homem dá nome sim. E no advento da tecnologia que estamos vivendo, basta virar. Basta ter milhões de visualizações que já tem nome, que já é. Mas Deus falou comigo assim, Elisama, eu estou te ensinando, minha filha, que aquele que eu levanto não vem comigo de elevador não. É de degrau em degrau. É de escada em escada. E eu disse, por que Deus? E ele disse, sabe por quê? Aqueles que preferem ir pela mão do homem no elevador é rápido, acende rápido, mas o elevador pode travar, o sistema pode falhar, e pior, o elevador pode cair. Aí Deus falou comigo, mas aquele que sobe pela minha mão de degrau em degrau, o diabo não derruba, não toca. Nessa noite Deus está dizendo, você não está entendendo, eu já te levantei e você está subindo de degrau em degrau. Você está caminhando com Ele, subindo com Ele, se levantando com Ele. Então resista ao processo. Porque alguém olha e diz assim, está lento demais, está devagar demais. Em tempos de propostas mirabolantes e extraordinárias, a ordem de Deus aqui nessa noite é: permaneça na sua posição. Quantos nomes surgiram no cenário e na mesma velocidade que surgiram, desapareceram? Não preciso citar nomes, mas quantos que fizeram métricas mirabolantes com a música em todas as plataformas digitais? O elevador, sistema rápido. E o que aconteceu? Quando chegou no topo, não teve maturidade, estrutura para suportar o peso do que recebeu, e a queda foi de vez. Então o que você chama de atraso, Deus está dizendo, é treinamento. O que você diz que Deus não vai cumprir, Deus está dizendo, eu conheço a tua estrutura, minha filha. Eu não quero te dar e você perder. Eu quero te dar para você manter, para você conservar, para você fazer crescer. Jacó abençoou a cabeça de Efraim, é o menor. Porque Deus, quando Ele quer nos ensinar que não é pelo padrão dos homens da terra, Ele vai levantar o menor, irmãos. Menor da tribo, menor da casa, menor de tudo. Menor de tudo. E a Bíblia diz que o tempo passa. Efraim vai ter seus filhos. Nomes aqui que nós lemos aqui, Sutela, Taate, Zabade. Cada uma aqui. Mas a Bíblia diz aqui que há 2 filhos de Efraim que se destacam na história, mas não em um resultado positivo. A Bíblia diz que Ezer, que significa tesouro, e Eleade, que significa testemunho fiel, estavam na casa do pai, na casa de Efraim, mas decidiram
ir para Gate, roubar gado em Gate. O que é Gate, Elisama? A cidade do gigante Golias. Uma cidade de filisteus. Uma cidade onde tinham outros gigantes também. E o que é que Ezer, que significa tesouro, e Eleade, que significa testemunho fiel, foram fazer na terra do inimigo? Desejar ter aquilo que não lhe pertencia. Na casa do seu pai Efraim, talvez ele não tivesse tudo o que desejava, mas tinha tudo o que necessitava. E eu vou falar como Deus está mandando aqui. Cuidado. Não saia da casa do seu pai. Não saia da presença do seu pai em busca de prazeres momentâneos e de riquezas. Quando Ló estava com seu tio Abraão, e Abraão disse: escolhe. E ele disse: eu quero lá as campinas verdejantes de Sodoma. E ele diz no texto: porque parece o Éden. A palavra Éden significa delícia, prazer, paraíso. Em outras palavras, Ló estava dizendo: eu vou escolher aquilo que atrai os meus olhos. Quero riqueza, quero prazer, quero deleite. E ali foi o seu fim. Vocês conhecem a história de Ló. O seu fim foi trágico. Ezer tinha tesouro na casa do seu pai. Eleade, ele era o testemunho de Deus, que Deus prosperou a casa de Efraim. Mas o sentimento de querer possuir aquilo que Deus não autorizou a possuir, lhe fez sair da casa do pai. Ei, jovens, igreja, nessa noite Deus está dizendo: Satanás sabe o que atrai aos seus olhos. Satanás sabe trazer o belo. Satanás sabe trazer aquilo que é riqueza, que é posse, propostas. E eu vou falar, pastor, porque Deus está me autorizando aqui a falar. Eu vou falar. Crentes que estão fazendo apostas em jogos virtuais. Posso falar mais rasgado? O tal do tigrinho. E se Deus mandou eu falar isso aqui, é porque tem. Deus não manda recado para quem não está. Gente que está seguindo aí uma multidão de influenciadores que fazem esses jogos de apostas. E está lá você no Pix de R$2, R$3, R$4, trazendo maldição para a sua vida. É querendo uma mudança de vida do jeito que você quer. Deus está dizendo: o que você precisa na minha casa tem. O que você precisa na minha casa tem tesouro. Na minha casa tem testemunho. Na minha casa tem presença. Na minha casa tem alimento. Na minha casa nada te faltará. É porque antigamente era aqueles jogos de papel, não sei nem falar mais o nome, que ia na casa lotérica. Mas hoje, pastores, até isso digitalizou. Até isso, os jogos de apostas agora estão travestidos, bem maquiados, porque tem influenciadores cristãos também no meio. E aí fica incentivando a você: compra aqui R$2, é 400 mil, não é assim? É ou não é? E é Deus dizendo: isso é sair da minha casa. E a Bíblia diz que Ezer e Eleade foram mortos pelos filisteus. Nessa noite Deus está dizendo: não pisa com teu pé na terra dos teus inimigos. Porque a Bíblia diz que aquele que vai para o território de Satanás, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas na casa do Pai Jesus veio para que você tenha vida em abundância. Elisama, mas está com dificuldade. Elisama, está com escassez. Nem sempre, irmãos, teremos tudo o que desejamos. Mas uma coisa eu te garanto: Deus não deixa faltar nada do que você precisa.
é porque por amor a muitos, Deus prefere te manter no maná diário do que te fazer entrar na terra prometida. Nós precisamos rasgar com esse evangelho barato que não é cristocêntrico e nem bíblico, de que Deus nos trouxe aqui para ser feliz. Não existe isso. Deus nos chamou, Jesus disse assim, ó: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu te garanto uma coisa: todo aquele que renuncia tudo que o mundo oferece, não fica sem nenhuma recompensa. Porque tudo que você faz para Deus, o Senhor te abençoa 100 vezes mais. É difícil renunciar? É. Mas diga para o irmão que está do seu lado: vale a pena. A sua renúncia trará sobre você e sobre a tua geração a fidelidade de Deus para a sua casa. Como é que eu sei, Elisama, até onde vai? Quanto maior o nível de renúncia, maior favor de Deus você traz sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Efraim chorou amargamente. Efraim chorou muito pela perca dos seus filhos, que tomaram decisões levianas, que saíram do propósito. Mas a Bíblia diz que ele vai coabitar com sua esposa, e Deus vai lhe dar um filho. Era Deus dizendo assim: Efraim, a promessa que eu fiz lá na casa de Jacó permanece de pé. Não é porque dois decidiram sair que eu desisti de fazer, não. A minha mão continua. Deixa que ir quem quis sair, mas eu continuarei sendo fiel com você. Mas a dor, irmãos, paralisou Efraim. Quando o menino nasce, era Deus dizendo: Efraim, levanta-se, levante-se. O tempo é agora de você continuar perpetuando a tua família. Mas Efraim foi tomado pela dor da perca dos seus filhos, que quando o menino nasce, a Bíblia diz que ele dá o nome de Berias. Repita comigo: Berias, que significa tragédia, desafortunado, desprovido de graça. Vocês já entenderam qual é a palavra que eu quero falar? Tragédia, é isso que significa Berias. Ou seja, Deus estava dando a oportunidade para Efraim se levantar da dor da perca, recomeçar. Mas Efraim preferiu dar nome àquilo que Deus deu, baseado no momento de dor. E eu vou falar o que Deus está me dizendo aqui. Não dê nome a coisas e pessoas que Deus te entregou, baseado em um momento de dor. A Bíblia diz que quando Raquel estava tendo o seu segundo filho, não era da alçada das mulheres, não competia às mulheres dar nome aos filhos. Isso era uma tarefa dos homens, dos pais. Mas Raquel percebe que está morrendo num trabalho de parto. E antes de morrer, ela olha para o bebê e diz assim: Benoni, filho da minha dor. Ela estava dando nome à bênção que Deus lhe deu por causa de um momento. E esse momento que você vive hoje não define e nem anula a promessa que Deus já te fez. Pastores, é uma cena peculiar. Jacó está diante da mulher que ele ama, morrendo. Mas também está diante de uma promessa. Até porque na cena do parto, ele não é mais Jacó, ele é Israel. No momento do parto, ele já havia transformado a cidade de Luz em Betel. No momento do parto, ele está em uma cena atípica. Em um lado é a mulher, é o amor da sua vida.
Mas ele se levanta, se posiciona e diz assim: Raquel, conjecturando, eu te amo, você é a mulher da minha vida, mas eu não posso permitir que você amaldiçoe a bênção que está nascendo. Jacó gerou 11, mas Israel gerou Benjamim. Ele disse assim: não será Benoni, filho da dor, mas será Benjamim, filho da destra direita. Deus está dizendo: este momento de dor não será marcado como Benoni, mas será Benjamim, 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 Benjamim. Se Jacó não se levantasse, comprometeria a Nahaia sobre Res, toda a sua linhagem. Mas quem estava ali não era mais Jacó, o usurpador. Quem estava ali era Israel, nação de Deus, nação eleita, a Noia Sória. Ele disse: não, não será Benoni, não. E nessa noite Deus está dizendo: para de dar nome a esse momento. Efraim, cuidado, irmão. Quando estamos vivendo um momento de dor, a gente sai dando nome para tudo. Efraim disse: Berias. Irmãos, quem entende um pouco da cultura judaica sabe a alegria de um homem ter um filho homem. Mas Efraim se apegou tanto à dor que ele disse assim: tragédia, Berias. E dentro dessa cultura, uma criança, quando era chamada de Berias, todo mundo sabia o significado. E a Bíblia diz que ele recebeu o seu nome porque a sua casa ia mal. Mas Deus não é pego de surpresa, e Deus não deixa o seu plano ser sabotado por ninguém. Deus é um Deus que trabalha nos bastidores da sua história. Deus está dizendo assim: você não é a dor que seus pais rotularam que você seria. Pare de carregar fardos que não é seu. Pare de passar adiante traumas que você trouxe da sua casa. Você não é Berias, não. Berias. Mas Deus não é pego de surpresa. Dentro da casa de Efraim tinha uma mulher por nome de Sera. E Sera está observando um cenário. Um menino nasce e recebe o nome de Berias. Ela está observando o seu pai prostrado. Ela está observando a casa entregue à dor, à tragédia. Mas ela diz assim: opa, se os homens da família, se eles não querem, a Bíblia diz que Sera sai do ambiente de dor para construir 3 cidades. Eu quero te dizer uma coisa: se você está esperando um cenário favorável, se você está esperando ferramentas perfeitas para se levantar e construir, você está muito equivocado. Porque será no seu maior momento de dor que Deus te levantará para construir e edificar cidades. Sera podia se conformar e dizer assim: quer saber? Meu pai já deu nome de tragédia mesmo, já virou uma tragédia na nossa casa mesmo. Mas não, ela decide se levantar e constrói Bet-Eron alta, que significa fontes de lugares altos. Bet-Eron baixa, lugar de intimidade. E a terceira cidade, ela recebe o próprio nome dela, Uzem-Será. Era Deus dizendo: todo aquele que decide se levantar no meio do caos, no meio da ruína, que decide reconstruir, eu não deixo sem história e sem legado. Aquilo que construir vai ter o seu nome, vai ter legado para as futuras gerações. E sabe por que Sera levanta e constrói 3 cidades? Porque dentro de sua casa tinha alguém lhe observando. E quem era esse alguém, Elisama? Berias. Eu quero te dizer uma coisa:
Sabe por que Deus não permite você desistir, minha irmã? Porque tem gente que até hoje não desistiu lá na sua casa, porque se inspira em você. Tem alguém que ainda não parou, porque tem você como a referência. Tem alguém que olha para você e diz assim: olha, está tudo em ruínas, está tudo quebrado, mas ele e ela continua construindo, continua orando, continua lendo a Bíblia, continua congregando. Logo, eu também vou fazer. Ah, se você soubesse como a tua atitude influencia toda uma geração. E eu não digo só os de fora, não. A construção de Seara para os de fora trouxe admiração, respeito. Mas quem usufruiu dos efeitos da construção foi os de dentro de casa. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Quando você decide se posicionar e construir, alguém de fora só admira, mas quem usufrui dos efeitos é os que estão dentro de casa. Quando você decide continuar, apesar de tudo, alguém de fora só diz assim: não esperava isso, pensei que ia parar, que ia desistir. Há 1 ano e alguns meses Deus levou o meu irmão, e grande foi a expectativa em cima de mim que eu ia parar. E realmente eu disse que eu ia parar. Mas Deus disse: Elisama, tu não serás escrava dessa dor, tu serás serva da minha missão. Voltei a construir as cidades nas ruínas. De fora só recebi alguém dizendo: te admiro, é uma guerreira, está sofrendo no luto, mas continuou. Mas isso era só de fora. Eu comecei a colher, foi dentro da minha própria casa. Eu comecei a ver, foi meu pai e minha mãe voltaram a se reerguer. É isso que Deus fala com você aqui nessa noite. Não desista, não para. Alguém depende do teu posicionamento, alguém depende do seu trabalho. Se levanta nessa noite, o tempo é agora. Volta a construir. Berias se espelhou na sua irmã, e Berias se levanta. E aqui é o caminho para concluir. Berias se levanta em posicionamento, e ele diz assim: a minha casa não será conhecido como um lugar de tragédia. Repita comigo: a minha casa, pode ser melhor, a minha casa não será conhecida como um lugar de tragédia. Berias não aceitou o destino que seu pai lhe deu em um momento de dor. A Bíblia diz que ele se casa e ele vai ter um filho. E o primeiro nome do seu filho vai ser Refa, que no original significa Rafá, uma radical da transliteração: Jeová Rafá, o Senhor cura. Berias estava dizendo: eu vou me levantar, e eu vou colocar aqui hoje um ponto final. Tudo que veio até a mim eu estou encerrando agora. Quem vem depois de mim será abençoado. Quem vir depois de você será abençoado. Berias disse: nasceu Refa, Deus está trazendo a cura à minha família. Ele se levantou e disse: cura. E nessa noite Deus está dizendo: eu sou Jeová Rafá, que cura a sua alma nessa noite. Eu sou o Senhor que te cura. Alguém recebe? Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor Rafá. E quando alguém decide se levantar, irmãos, quem diz que fica só no primeiro? Alguém podia olhar e dizer assim: mas não é Beria da tragédia? Não é mais. Agora é alguém que está vivendo a estação da cura. Vem o segundo filho, por nome de Ladã. Repita comigo: Ladã. Eu sei que é esquisito. Ladã significa ordem. Berias estava dizendo:
Deus colocou tudo em ordem na minha casa. Berias se levantou e disse: Deus trará ordem à minha casa. E nessa noite Deus me autoriza para profetizar. Levante a sua mão direita. Assim diz o Senhor: tudo que está desalinhado, todo esse caos, toda essa bagunça, Deus vai começar a colocar as coisas no lugar. Deus vai começar a alinhar a tua família, teu casamento, as tuas finanças, teu ministério, a tua saúde. Deus está dizendo: eu estou trazendo ordem. Porque antes da ordem chegar, primeiro vem a cura. E Ele está dizendo: igreja, levanta, levanta, o tempo da cura chegou. Se prepara, Ramar. Oi, de rece amarraçou. Se prepara, porque vai haver mudança no teu cenário. Vai haver mudança familiar. Alguém que assiste hoje o teu cenário e diz assim: que bagunça. Se prepare, porque alguém vai ter que dizer assim: quem colocou as coisas em ordem? E quando a ordem chega, tem crescimento, prosperidade e abundância. Não ficou na cura e na ordem. Caminho aqui para encerrar. Berias vai ter um outro filho, e ele vai dar o nome de Josué, que é filho de Efraim. Josué significa salvação. Quando alguém decide se levantar em um cenário de dor e de caos, Deus traz cura, ordem e salvação. Deus está dizendo: tudo isso aqui está disponível para você, se você decidir se levantar. Não terceirize para alguém aquilo que Deus está esperando fazer em você e através de você. A salvação chegou na casa de alguém que decidiu se levantar. Nessa noite Deus está dizendo: não há mais tempo. O que eu quero fazer em você e na sua casa depende exclusivamente de você. Fica de pé em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você que entendeu o contexto dessa palavra, entendeu que é necessário se levantar em um cenário que não é favorável. Você pode dizer assim: mas Elisama, eu sou o único cristão lá dentro. Elisama, não existe doutores na minha família. Deus está dizendo assim: ó, não existia. Você vai ser o primeiro e quem vir depois vai ser também. Não é porque alguém que veio atrás se perdeu que você vai se perder, não. Esse momento não tem poder de anular o teu destino profético. Eu quero convidar você aqui no altar do Senhor, que quer tomar essa decisão de se levantar no mundo espiritual. O Senhor quer trazer para a sua casa cura, o Senhor quer trazer ordem, e o Senhor quer trazer salvação. Eu convido você que ainda